tarde a todos. Com muito prazer que mediu esse painel, muito orgulho também de ver o interior representado cada vez mais em eventos como esse. Imediatamente, Tiago, te convidar para a sua explanação inicial, por gentileza. Bom, obrigado pessoal, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no Espírito Santo. Sempre um prazer vir aqui no Líderes do Amanhã. Eu acredito que o agronegócio talvez seja o que existe de mais otimista que a gente possa ter para o nosso país. Há uns 20 anos atrás, o agronegócio representava mais ou menos uns 10% do PIB e crescia uns 5% ao ano. Aliás, cresce uns 5% ao ano em qualquer janela que a gente analisa. Puxado por investimentos em celulose, mas sobretudo pelo segmento de grãos, né? Soja, mais recentemente milho, já somos o maior exportador do mundo de milho também, né? Pela primeira vez. Passando o filme 20 anos para frente, hoje o agro já é quase 30%. E quando ele cresce os mesmos 5% que ele vinha crescendo, ele impacta muito mais o PIB brasileiro. Quando era 10%, cresce 5%. 5% de 10%, 0,5%. É isso a contribuição do agro para o PIB. Quando o PIB do agro já representa quase 30%, 5% de 30% já é 1,5% do PIB. Eu acho que é por isso que a maior parte dos economistas tem se surpreendido com o crescimento do Brasil ao longo dos últimos anos. Porque nós temos um agronegócio muito forte, que eu já vi alguns chamarem da Coreia brasileira, né? A Coreia do Sul é um dos países que mais cresceu em produtividade do mundo. O trabalhador coreano, todo ano, produz muito mais do que no ano anterior. E o agronegócio tem esse mesmo perfil. Todo ano, ele faz mais com menos. Vocês trabalham na Suzano, vocês sabem quanto tempo demorava para se plantar um eucalipto 50 anos atrás, 30 anos. Hoje, quanto tempo? 7 anos, né? Isso significa que a gente consegue produzir mais com menos áreas. Isso está acontecendo com tudo no agro brasileiro e eu acho que a gente tem muito mais a crescer nos próximos anos com essa integração do mercado de capitais com o agronegócio. Uns 80%, 90% do financiamento do agronegócio são para projetos de curto prazo. Custeio, comprar semente, comprar o combustível, o herbicida, o fertilizante, para fazer o presente, para fazer a colheita daqui 5 meses e pagar o banco, né? Plano Safra, quase tudo é isso. Mas existe uma demanda enorme por financiamentos de projetos de longo prazo, como irrigação, como armazenagem, máquinas, melhoria genética do gado, né? Você comprar gado com uma genética mais forte. E isso o Brasil ainda não fez. Algumas empresas já fizeram, né? A gente pode dizer que as empresas do agronegócio que investiram em governança, hoje são as líderes dos seus segmentos. A gente viu isso no segmento de celulose, a gente viu isso no segmento de açúcar e álcool, a gente viu isso no segmento de proteínas e acho que a gente vai ver também nos outros segmentos do agronegócio brasileiro. Quando o agronegócio tiver acesso a capital de longo prazo, a gente vai poder fazer o investimento que a gente ainda não fez. Então é isso que eu queria falar um pouquinho mais para frente. Muito obrigado. Márcio, por favor, fique à vontade também para a sua explanação inicial. Muito obrigado. Pessoal, eu sou VIP, vindo do interior do Paraná. Na verdade, lá nós falamos porta. Aqui, quando vocês me chamam de Márcio, eu fico até assustado, porque lá é Márcio. E lá até, às vezes, a gente fala caroça, né? Mas, realmente, a força nossa do interior, ela vem muito do agro. Eu sei que esse é um dos temas que nós estamos falando aqui. Nós vimos até aqui o ex-ministro Joaquim Levy ficar surpreso pelo crescimento que o agro trouxe para o país e fez com que nós pudéssemos chegar a um PIB de 3%, surpreendente, porque o agro cresceu quase 17%.
eu vi aqui a família Tristão falando um pouco da sua história, e eu queria apenas contar para vocês de onde que inicia a nossa jornada de varejo através do agro. Nós somos uma empresa hoje lá da cidade de Ponta Grossa, nossa sede, próximo de Curitiba. Começou com meu pai há 45 anos atrás. Hoje somos a maior empresa de varejo do Sul. Temos aí prospecção de faturamento para os próximos anos de 3 bilhões de reais, atendendo 2 milhões de clientes com 250 lojas. Mas tudo começou em 78, tá? Quando o meu pai abriu a primeira loja em frente à rodoviária de Ponta Grossa. E foi muito interessante, porque sempre toda a cidade, não sei aqui em Vitória, tem aquela rua que tem os boca de lata, que a gente fala lá, né? Aqueles língua preta. Ah, não vai dar certo, vai quebrar. Tem que abrir, se for abrir, tem que abrir em Curitiba, capital, é mais chique, nós estamos a 100 quilômetros de Curitiba. E meu pai abriu na frente da rodoviária, que era um bairro da cidade de Ponta Grossa. E o primeiro cliente que entrou na loja foi um cidadão que veio do interior. Depois de muitos anos, ele nos contou que ele, na verdade, ele errou a porta da zona, porque do lado da loja tinha uma zona. Perto da rodoviária, né? Então tinha os bares e uma zona. E do lado da loja tinha um bar e uma zona. Ele saiu do bar, meio tchuco, e deu uma travada na perna, deu 2 passos a mais e entrou na porta da loja. E o meu pai estava lá e acabou vendendo praticamente a loja inteira para ele. Porque ele tinha acabado de fazer o acerto da empresa dele e tal, ele era um agricultor. E ele tinha recebido ali um valor e tal. E ele praticamente comprou para ele, para a esposa e para uma das namoradas ali que tinha, né? Uma das primas. E ele comprou com 50 sacas de soja praticamente todos os produtos da loja. E aquilo ali nos alertou, né, meu pai, de que, opa, peraí, por que eu vou abrir uma loja, uma segunda, uma terceira em Curitiba, se eu posso ir para o interior? E a segunda loja, 2 anos depois, em 80, foi numa cidadezinha chamada Ivaí, uma cidade totalmente agrícola, que tinha 15 mil habitantes, hoje deve ter uns 14 mil habitantes. Mas que ali mostrou que talvez naquela época não se falava de planejamento estratégico, gestão, governança, ISG. Era o feeling do meu pai. Opa, eu vou abrir aqui no interior. E nós viramos o rei do mato praticamente. 80% das nossas cidades estão aliás, 80% das nossas lojas estão em cidades com até 40 mil habitantes, e a maioria delas é agro, né? É o movimento do agro. Hoje nós estamos praticamente em 4 estados, crescendo Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, mas também hoje praticamente no Brasil todo, porque nós temos a nossa .com e o atacado. E eu até queria fazer um comentário, porque quando a gente fala força do interior, muitas vezes o pessoal acha, então é aquele pessoal que está longe do mar, né? Que está lá para o interiorzão mesmo. Mas não, eu acho que que não está no eixo Rio-São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o último censo demográfico mostrou que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás cresceu de 14% a 20% a população, o interior. Aqui no Rio de Janeiro ficou estagnado. Aqui na Bahia, 0,2% de crescimento. Mas aqui no Espírito Santo, 8% de crescimento. O governador estava comentando, quase 4 milhões, eram 3.500, quase 10% de crescimento. Por que aqui cresceu e estagnou no Rio, estagnou na Bahia? Porque o Espírito Santo está virando um hub logístico muito importante. O que eu vi na rua de BID aqui, né, porque sai pelo porto, entra pelo Porto de Vitória. E também em relação, não só à questão de hub, mas em questão também do potencial da energia verde, que o Estado está trabalhando nisso. Faz com que as pessoas venham para cá com a perspectiva de trabalho. Nós mesmos estamos aqui junto, numa parceria, quem sabe, com a Apex, de poder montar o nosso primeiro centro de distribuição aqui no Espírito Santo, para poder distribuir para todo o Nordeste do país e, quem sabe, aqui parte do Sudeste, os nossos produtos de atacado e de .com.
Então, a força do interior também está aqui, nesses locais, né, como aqui na região do Espírito Santo, e a força local das empresas locais. Eu estava reparando, amanhã, por exemplo, nós vamos visitar uma empresa aqui, que é a Cipolate, mas também eu já notei que os mercados, hipermercados, são de empresários daqui da cidade, daqui da região. Isso é fantástico. A força do interior é na força da regionalidade também, tá? Então, nós hoje começamos nesse interior e pretendemos estar entre os 10 maiores canais de venda do país, sem estar nesse eixo Rio-São Paulo, que tem suas complicações, tem suas mazelas, tem seus problemas. Claro que tem suas riquezas também, mas é lá realmente onde a gente fala caroça, que a gente pode realmente ter aí uma década de muitas vitórias. Eu acredito muito que a agricultura, nos próximos anos, fará com que o nosso país, mais uma vez, cresça. Somos o celeiro do mundo, não somos mais o país do futuro por conta desse celeiro. E temos sim, como o Guedes falou ali antes do almoço, que nós temos o potencial de ser a grande força de energia verde, energia renovável do mundo, né? Queria apenas fazer um comentário. Essa é a nossa empresa, né? Nós temos estas lojas, são nesse formato. Essa cachorrinha é a nossa personagem, até porque a gente tem medo de contratar artista, porque geralmente lá no Instagram faz alguma besteira, atropela alguém e tal, né? Então a nossa cachorrinha ali, apesar que, né, o politicamente correto está um saco, né? Está um saco, né? E cachorro não pede aumento também, né? Cachorro não pede aumento. Mas vocês terem uma ideia, Tiago, nós fizemos um dia fizemos uma proposta, fomos em mais de 50 escolas estaduais, municipais, crianças, pedindo para elas uma sugestão para que a nossa cachorrinha, que se chama Chicória, tivesse filhotinhos. Eu ia fazer 4 chicórias, todas elas com zíper aqui assim, grávidas de um cachorrinho, né, e de uma cadelinha, para fazer colecionável. A gente vende 10 mil dessas por dia, né, de pelúcia, vamos fazer mais. Aí a criançada deu uma baita de ideia. Veio, em primeiro lugar, a cenourinha, fizemos uma cachorrinha com o narizinho laranjado, colocamos dentro da barriguinha. A segundo lugar ganhou a beterraba, narizinho roxo, bonitinha, e 2 machinhos. Ganhou o agrião e o brócolis, verdinho escuro, verdinho claro. Estava fazendo as chicórias, todas elas, né, com os filhotinhos. Veio, na verdade, um protesto. Veio uma lista de assinaturas de professores e alguns pais e alunos dizendo que a nossa empresa, que é a IMM, estava promovendo a gravidez solteira, porque a nossa cachorra tinha que casar, tá? E mais, estava promovendo a cesárea. Não pode promover a cesárea, porque o zíper era na frente. Esse é o politicamente correto muito chato, muito chato. E muitas vezes nós, empresários, temos que enfrentar, inclusive, algumas situações. Um tempo atrás, eu lembro que eu fui processado por um colaborador da empresa. Temos mais de 3 mil, temos uma proximidade muito grande com eles. Esse é um desafio muito grande nosso nos próximos anos, de crescer sem perder a proximidade, estar lá no interior. Temos até um nome para isso, MDL, parece um nome bonito em inglês, mas é meu dia de loja. Tem que estar lá na loja, no chão, como tem chão de fábrica, tem o chão de loja, né? Querendo saber, porque os problemas, 90% deles estão lá, na ponta. O pior lugar para administrar uma empresa é atrás de uma mesa, né? E esses dias recebi a notícia que eu fui processado por danos morais, porque eu chamei o gerente de fedido. Eu falei, mas espera aí, eu nunca fiz isso, sou muito respeitoso, mas quero enfrentar, quero ir lá na audiência. Antes de chegar na audiência, eu soube que a juíza lá já tinha pego os autos e falou, nem precisa vir. Não precisa vir porque eu peguei a gravação, porque disse que eu mandava ele tomar banho. Aí, só que a gravação era assim, né? Seu Márcio, aumentou a loja, né? Nós aumentamos o tamanho da loja, expandimos. E eu falei, poxa, cara, vamos fazer uma meta maior, porque sua meta está sendo feita, agora a loja dobrou o tamanho, vamos fazer uma meta maior. Ele, seu Márcio, difícil. Bati nas costas dele e falei assim, vai tomar banho, cara, eu sei que você vai fazer.
E ele pegou só a palavra vá tomar banho. Então nós, aqui empreendedores, temos que tomar muito cuidado com o politicamente correto, mas também tomar cuidado com esses mimimis. Nós temos que ter a liberdade de expressão para poder realmente reagir a situações como essa. Senão, né, podemos ter alguns problemas. Eu queria apenas relatar para vocês, né, essa aqui é uma tradução simples, porque lá na nossa empresa tudo é bicho. Lá a venda é leão, a inadimplência é a zebra. Eu tenho uma vaca na recepção. A vaca é a nossa margem bruta, porque a gente diz aqui o leite é uma vaca, é que nem o touro do Wall Street, mas lá nós temos uma vaca com o bojo todo dourado, com as tetas douradas. A gente fala, ó, pega nessas tetas que ela para te dar margem, te dá, né? Que isso começou com meu pai, que ele chegou para o encontro de gerentes e perguntou, vaca dá leite? Vaca dá leite. Não, peraí, vaca não dá leite, não. Você tem que acordar cedo, isso é do interior. Tem que ir lá, acordar cedo, amarrar as perninhas da vaca, tem que dar uma lavada alguns jovens falam Uber, né? Não é Uber, é Umbre. E aí sim você pode tirar o leite da vaca. E no caso aqui também, a gente olha muito o interior, o pessoal fala assim, o interior está cheio de tartaruga, né? Tem umas empresas muito devagar lá. Muito pelo contrário. Nós nos consideramos um cágado, não uma tartaruga, porque os coelhinhos saem correndo. Esses coelhinhos que a gente vê assim, muitas vezes vocês das empresas, puxa, mas esse meu concorrente está avançando demais, esse cara está crescendo muito, poxa, o que está acontecendo comigo? Eu não estou crescendo. Mas na verdade ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Nós queremos perpetuidade, né? Então nós não queremos ser o primeiro a chegar, queremos ser o mais longe, queremos chegar mais longe. E descobri que o cágado é um bicho bom, ele corre. Como é que eu descobri isso? Porque eu estava, para fechar, lá no interior, a força do interior, numa cidade agro. O que tem lá como principal evento do ano? Uma corrida de tartaruga. E a gente patrocina, coloca em cima do casco a logomarca, né? É mais ou menos umas 5.000 pessoas, é uma corrida de mais ou menos 20 metros, demora umas 3 horas e meia. O recorde foi 3 horas e 15. E nós ficamos em último, mas eu fiquei tão brabo com o gerente, eu falei, a corrida já é de tartaruga. A gente fica em último, né? Aí na segunda-feira o gerente falou, Márcio, fico feliz da vida, olha, a corrida foi cancelada porque descobriram que a tartaruga que ganhou caiu no teste antidoping. Mas o que aconteceu? Descobriram que era um cágado, né? Não sei como é que descobre a diferença do cágado, porque ele é muito parecido mesmo. Mas daí eu fui ver, mas o que esse cágado tem diferente? Não, ele estica o pescoço e corre, é forte que nem a tartaruga, se jogar na água ele nada, tem o casco hidrodinâmico, olha só, né? E ele também, se mexer, morde. Eu falei, olha só, esse bichinho é legal, hein? Para comparar com as nossas empresas do interior. Somos então um cágado. Somos fortes, mordemos, se mexer, não mexam com a gente, né? Mas nós queremos longevidade. Essa longevidade de uma empresa do interior, nós somos altamente dependentes do agro. E eu queria apenas fazer um protesto, né? Um protesto. Até fiquei um pouco assustado que de manhã aqui, até perguntei ali para o meu sombra, né, Nelson? Eu tenho um sombra, né? Que alguém aqui de manhã falou assim, aliás, no comecinho, olha pessoal, vamos respeitar a opinião dos outros, né? Mas eu tenho uma opinião, e não é uma opinião ideológica, ok? Mas é uma constatação de um medo, um receio que nós estamos tendo muito no nosso interior, que é esse aqui, ó, gente. Essas aqui são as metas. As últimas notícias que nós estamos ouvindo do governo em relação ao agro. Nós já tivemos ameaças, existe uma insegurança no campo muito grande, que inclusive está influenciando o mercado imobiliário. Por exemplo, o agro aqui do Mato Grosso do Sul, do Paraná, ele influencia muito no litoral de Santa Catarina, que é Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú a expectativa de crescimento imobiliário diminuiu muito, mas não porque o agricultor está sem dinheiro, ele fez uma safra boa, né? Teve um preço menor, mas fez uma safra boa, teve as chuvas agora, mas prejudicou um pouco a safrinha, mas o plantio da soja, que é o principal, está acontecendo. Vamos crescer de novo 10%, 12%, vamos ajudar o país.
mas existe uma insegurança muito grande. As pessoas estão segurando o seu recurso para não investir, porque está com medo. E eu queria apenas finalizar com uma notícia que eu recebi ontem de manhã. A Itaipu, que é do meu estado, está abrindo um grupo de trabalho de estudo para poder reintegrar os índios guaranis em 24 mil alqueires na nossa região, lá onde fica Cascavel, Foz do Iguaçu, que é uma das regiões mais produtivas em agricultura. Eles querem restabelecer as justiças dos índios guaranis. E não se preocupem que não haverá conflito, vai ser devagarinho. Gente, imagina a insegurança do homem do campo, que segura as suas receitas, os seus recursos, nessa economia que gira, seja no nosso setor de varejo, imobiliário, esperando alguma coisa acontecer. Pode ser que não aconteça, mas a insegurança ela é muito grande hoje no campo. Que o governo federal entenda que o agro, que movimenta a nossa economia, movimenta o varejo, o setor imobiliário, é fundamental e ponto final. E isso não pode ter intervenção política, econômica em cima dessa geração, que vai acabar, claro, também trazendo recursos e progressos para estados como esse capixaba, justamente por conta do hub de exportação e de importação, que tanto é importante para esse estado. Então, esse é um problema de todos. Não está lá no interior, não. Está aqui instalado no nosso país. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Baita aula. Tiago, eu queria voltar com você para trazer um ponto para a gente detalhar um pouco melhor a sua fala inicial. Na sua visão, qual foi a virada de chave para a Faria Lima olhar para o agronegócio? Uma boa pergunta. Eu acho que foram vários motivos. Primeiro, o próprio crescimento do agro, né? 10 anos atrás, ele não era tão representativo. Conforme começa a ter representatividade, começa a ter mais interesse dos investidores e também mais empresas necessitando de capital. Lembrando que a Faria Lima, ela nada mais é do que um marketplace que busca encontrar boas ideias, bons projetos e apresentar para possíveis investidores. Então, o próprio crescimento das empresas faz com que se demande mais capital, né? E esse crescimento e algumas histórias de sucesso faz com que investidores busquem esse setor. Aliás, algumas histórias de sucesso, né, que vieram para a Bolsa também ajudam, né? Klabin, Suzano, etc. Isso aí ajuda a trazer uma demanda. Uma das coisas que eu também acho que ajudou muito foi a ascensão do número de investidores investindo na Bolsa, né? Então, lá em 2016, eram por volta de 500 mil investidores, hoje são quase 5 milhões. E eu botaria um detalhe aqui importante, que não pode passar desapercebido. O crescimento de investidores em fundos imobiliários passou de 80 mil investidores, para quase 2,5 milhões. Esses investidores são investidores de varejo, né? E o fundo imobiliário ele paga um dividendinho mensal, né? Que é a renda imobiliária de ativos como logística, shopping, inclusive lojas, agências bancárias, lajes corporativas, galpões industriais. E, em 2016, das 10 maiores transações imobiliárias do Brasil, não tinha nenhuma envolvendo fundo imobiliário. Mas o crescimento dessa indústria fez com que, 5 anos depois, em 2021, das 10 maiores transações imobiliárias do Brasil, 9 foram capitaneadas por fundo imobiliário na ponta compradora. Então, de 0 a 9 das 10 maiores em 5 anos. O que é isso? São vários investidores, pessoas físicas, que se juntam num condomínio chamado fundo imobiliário e pagam para comprar os maiores projetos imobiliários do Brasil. Lajes corporativas, shoppings, inclusive
A gente faz gestão de um fundo de fundos e temos um pedaço aqui do shopping de Vitória, né? Que é um belíssimo shopping, um belíssimo empreendimento. Então, o que é isso? Nós somos gestores de capital de 30 mil cotistas nesse fundo específico, que escolhemos este ativo para os nossos investidores. Obviamente que não somos só nós que fazemos isso, tem cerca de 400 fundos imobiliários, quase 500 fundos imobiliários aí. 2 anos atrás, o deputado Arnaldo Jardim, um cara muito competente, visionário, ele teve a visão de criar o FIAGRO, que é uma adaptação do fundo imobiliário para o mercado do agronegócio. Só lembrando, de 2016 até hoje, o patrimônio dos fundos imobiliários passou de quase 30 bi para 200 bilhões de reais. Isso é dinheiro indo para a economia e sem subsídio, não tem governo. É mercado, economia de mercado aqui. Pessoas, eu, vocês, certamente tem alguns investidores de fundos imobiliários aqui, que escolhem investir num ativo imobiliário. Não tem subsídio, quem tá vendendo, quem está pegando dinheiro emprestado, tem crédito também, não tem subsídio. É economia de mercado no seu melhor modelo. Isso está sendo adaptado para o mercado do agronegócio e já existem, em cerca aí de 1 ano e meio, 15 bilhões de reais, sobretudo de crédito, fluindo para o agronegócio. Nós, lá na Suno, fazemos gestão de um dos fundos mais populares do Brasil, o segundo maior FIAGRO em número de cotistas, e nós já financiamos, em pouco tempo, cerca de 1% da produção de soja do país, né? A gente financia os clientes de uma empresa que chama-se Boa Safra, é uma empresa que é a líder da venda de sementes, e a gente, mais ou menos 10% a 20% das vendas delas são financiadas pelos nossos cotistas, que recebem dividendinho mensal, né? Todo mês ali a gente paga dividendo mensal para os nossos cotistas, que são pessoas, como vários aqui, talvez tenha até cotistas do nosso fundo aqui presente, que se interessam pelo agro, ouvem histórias de sucesso no agro e querem participar de alguma forma deste segmento. Qual é a maravilha do FIAGRO? Eu acho que isso aqui é revolucionário, vai impactar na sua região, lá daqui a pouco você vai sentir mais vendas nas suas lojas. Por quê? Hoje, tem mais ou menos, assim, vou falar números por cima, tá, pessoal? Daqui a pouco vai alguém me corrigir, mas, Thiago, não é na vírgula. Grandes números. Tem mais ou menos R$1 trilhão de financiamento do agronegócio. Sérgio Tristão está aqui, pode confirmar. 80% a 90% desse funding é de curto prazo, certo? É para custeio, é para tiro curto, 100 metros, né? É para você pegar o dinheiro, para o agricultor de café pegar o dinheiro, comprar os insumos necessários, plantar, vender. No que vender, já tem que pagar o banco ali, né? Basicamente, desse 1 trilhão, é 1/3 plano safra, 1/3 soluções bancárias e 1/3 o chamado barter. Barter é escambo, né? A troca de insumos, né? Isso é muito comum. As grandes fabricantes de insumos, elas vão lá e dão a semente, dão os insumos e trocam por produção no final, né? Muitos agricultores têm a terra, mas não têm o capital, eles aceitam este combo, né? Mas 80% a 90% disso é para financiamento de curto prazo. O agronegócio brasileiro, ele cresceu 5% ao ano, praticamente qualquer janela que você analisa, 5, 10, 15, 20, 30 anos, cresceu mais ou menos 5% ao ano, puxado muito por grãos, é verdade, que cresceu até mais do que isso. E isso veio da onde? Veio um pouquinho de crescimento de área, mas não muito, né? A área cresceu mais ou menos 1, 2% ao ano, área plantada no Brasil. E teve ali uns 3 a 4% de produtividade, né? É a Coreia do Sul brasileira. O agro brasileiro é onde a produção aumenta. Aumenta a produção por funcionário, aumenta a produção por hectare. Isso é fruto de
Melhorias logísticas, mais maquinário, né? Depois quero ouvir até a história do Tristão aqui, como é que era produzir café 30 anos atrás, 50 anos atrás, como é hoje. Mudou muita coisa, né? E também genética, né? Das sementes, enfim. Reparem que eu não falei muito de investimentos em CAPEX, né? CAPEX, investimentos de longo prazo. Vou dar nomes aqui. Irrigação. O Brasil deve ter hoje mais ou menos da sua área plantada, mais ou menos 1/10 da participação de mercado que tem a área plantada nos Estados Unidos em termos de irrigação. Daí você fala, pô, o agricultor é burro, ele não sabe que existe? Não, ele é um cara inteligente e até adoraria ter irrigação. Só que ele bate lá no banco dele e o banco fala, a linha que eu tenho é uma linha de subsídio aqui do BNDES e já acabou. E o banco não tem essa linha. Por que o banco não tem essa linha? Não é porque o banco também é burro. Aliás, tem muita gente inteligente no banco. Só que o banco ele se financia no curto prazo, né? É depósito à vista, aquele dinheiro que você tem na conta, lá, que o Ronaldo tem 18 mil reais, né? Fiquei sabendo aí esses dias. E o depósitos a prazo, mas chama depósito a prazo, mas é depósito a curto prazo, que é 12 meses, 24 meses, 36 meses. Olha lá, todo mundo aqui tem um CDB lá do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, que é vencimento tiro curto, 12 meses. E para não ter descasamento, o banco não pode emprestar muito mais do que o prazo de captação dele. Senão dá aquele problema que deu nos Estados Unidos esse ano no Silicon Valley Bank, né? Que, graças a Deus, não acontece no Brasil, porque, os bancos que sobraram são muito inteligentes, e 2, o Banco Central, como o Galípolo estava falando aqui, tem um time técnico muito bom, que se o banco dá uma vaciladinha, já vem um técnico lá do Banco Central, dá o cartão amarelo e a próxima é vermelho, né? Então, não existiu até hoje mecanismo de funding de longo prazo. E eu acho que pode acontecer com o mercado de agro o que aconteceu com o mercado de fundos imobiliários, que eu falei agora há pouco. Que das 10 maiores transações de 2021, 9 já eram com fundos imobiliários na ponta compradora. Qual que é a magia dos fundos imobiliários e, consequentemente, dos fiagros? A liquidez dos cotistas está na bolsa, né? Nós temos lá na Suno um fiagro, que tem cerca de 70 mil cotistas. E tem cotistas que precisam do seu dinheiro, que trocaram de ideia, não querem mais investir com a gente, querem investir em outro lugar, não tem problema. Eu acho que isso é economia de mercado. É raro, porque toda semana a gente adiciona 1.000 a 2.000 cotistas, mas isso acontece. Esse cara, se ele quer o dinheiro dele de volta, não tem problema, ele vai lá na bolsa e vende. É como uma ação da Petrobras. Se eu sou acionista da Petrobras e quero o meu dinheiro de volta, o que eu faço? Eu não ligo para o presidente da Petrobras e falo, vende a maçaneta daquela plataforma lá que eu quero o meu dinheiro de volta. Eu simplesmente vendo na bolsa e vendo para outro cara que quer ser acionista no meu lugar. A mesma coisa acontece com o fiagro. Qual que é a consequência disso? É possível desenhar a operação junto com quem está tomando. Nós já fazemos na Suno CRAs de 10 anos. Isso não existia no mercado até então, né? A gente desenhou uma operação junto com uma empresa, e vamos fazer com mais. Porque a gente está vendo que existe uma demanda enorme por créditos de longo prazo no agro. Para fazer o quê? Fazer irrigação, fazer armazenagem. Não sei se vocês estão acompanhando, e eu não sei como é que está a situação no Paraná, mas tem áreas do Brasil que a situação é desesperadora de armazenagem. O pessoal está colhendo e deixando ao ar livre e rezando para não chover, porque se chover vai perder tudo. Regiões como Pará, Piauí, Tocantins, norte do Brasil, a situação está bem crítica. Não sei como é que está no Paraná. Outra coisa, maquinário. As máquinas no Brasil podiam ser mais modernas, né? Dentro da fazenda e fora da fazenda, né? Porque boa parte da produção do Brasil ela ainda é transportada de caminhão, e os caminhões do Brasil são uma das frotas mais antigas do mundo. Países desenvolvidos têm uma idade média que é metade da nossa. A idade média do Brasil deve ser algo por volta de 12, 13 anos. País desenvolvido é metade disso. E frotas novas, elas conseguem transportar mais gastando menos combustível. Aliás, isso tem até impactos positivos em termos de meio ambiente, menos emissões de gás carbônico. Então,
por que a gente não tem máquinas mais modernas? As pessoas não querem? Não. É porque muitas vezes não tem o funding, ou o funding custa muito caro, né? A magia do Fiagro é essa, permite dar o financiamento que nunca existiu, e eu acho que o Fiagro não vai parar de crescer. Saiu uma matéria hoje com um dos técnicos da CVM, falando que deve chegar em 200 bilhões em alguns anos. Eu concordo com ele. E isso aí vai ter um impacto real no mercado de agronegócio, bem como teve o mercado de fundo imobiliário no mercado imobiliário. Então, eu acho muito possível que nos próximos anos a gente veja o capex do agronegócio brasileiro crescendo de maneira expressiva. Eu estive com o governador Ratinho no início dessa semana e ele falou que, poxa, se tivesse crédito, o que ia ter de aviário a mais lá no estado do Paraná, irrigação no estado do Paraná, certamente ia ser muito mais. E eu acho que cabe a Faria Lima encontrar um veículo que junte essas duas pontas. A demanda que existe do agricultor com a demanda que existe do investidor de fazer um bom negócio. Eu acho que se o agronegócio é competitivo e o investidor está interessado e aberto a investir, é só uma questão de taxa e é possível que ele se encontre no meio do caminho, e daí a gente encha lá seu Paraná de irrigação, e com isso os agricultores não só vão produzir mais, né? Irrigação dá para produzir 30%, 40% mais, tem casos que é até bem mais que isso, e sobretudo reduzindo o risco da agricultura, porque a irrigação ajuda a reduzir o risco, e com isso as lojas vão vender mais. Maravilha. Márcio, trazendo você para essa conversa, né, o agro produzindo mais, com certeza deve levar o interior mais além, né? Você nos contou na sua explanação a história do senhor que colheu a soja e foi à procura dos serviços. Nas suas lojas, você consegue ver essa relação direta entre boas colheitas e boas vendas? Com certeza, como o contrário é verdadeiro, né? Essa chuvarada que caiu aí nesses último mês, ele prejudicou a safrinha do trigo, do fumo, do milho, apesar que milho gosta de água, e um pouquinho atrasou a soja, que é a super safra. Então, nós sentimos dos dois lados, né? E aquilo que realmente aconteceu há 45 anos atrás, onde o cliente comprou com o escambo praticamente, hoje ainda nós fazemos. Nós temos um projeto lá que é o Plano Safra. As pessoas colhem e a gente vende para elas, e só depois, quando elas forem negociar, elas podem vir nos pagar 2, 3 meses depois. Agora, a partir do momento que, seja pelo Fiagro, seja por outros meios de investimento, se o agro conseguir realmente subsídios, conseguir, aliás, financiamento barato para poder produzir, pode saber que nós vamos dobrar não só o agro, mas toda a economia dessas regiões que dependem disso. Com certeza. E um dos pontos que eu acredito que sejam muito importantes é alguém que, entre o mercado de capitais e o agricultor da ponta, possa traduzir. Aquilo que eu brinquei aqui no começo, que as pessoas falam porta, né? Muitas vezes o agricultor fica reticente em conversar diretamente, né, com o mercado de capitais, através diretamente com os bancos. Tanto é que o que cresce muito na nossa região, hoje nós temos aqui um patrocinador que é o Sicoob. O Sicoob, o Sicredi, a Cressol, essas cooperativas de crédito, elas estão ajudando muito o agricultor a conhecer um pouco desse mercado, né? Eu tenho a satisfação aqui de conversar, né? O pessoal tem lá em Londrina também, né? O pessoal aqui também em Vitória, né? Nós ontem fomos ver, inclusive, um investimento de logística, o pessoal da PEX. Ontem, pelo que entendi, eles também são tradutores desse mercado de capitais para aqueles que muitas vezes não entendem. Então, se isso multiplicar, com certeza nós vamos ver um Brasil com potencial de crescimento muito, mas muito acima da média. Você falou que a agricultura cresce a números coreanos, né? Realmente, nós pegarmos um crescimento de 15%, 5% ao ano. Esse crescimento desse ano de 15%, pense, gente, são 4 vezes mais o crescimento aqui do Brasil como um todo. O Espírito Santo, por exemplo, cresceu 3,5% no primeiro semestre. 3,5% é um crescimento muito parecido com o crescimento nacional.
mas porque tivemos esse ano, se não me engano, depois a família Tristão pode me auxiliar, mas eu ouvi ali que existe anos que parece que tem um nome aí, bianuidade do café, que isso também reduz um pouco a produção de um ano, e esse parece que é um ano de entre safra, e que caiu, pelo que eu vi de agricultura aqui no estado, em 12%. Mas se o estado do Espírito Santo está crescendo a média nacional, mesmo com essa diversidade, imagina a hora que vier o potencial agrícola, né, maior aqui ainda. Então, eu tenho certeza que é através desse mercado que nós vamos fazer nossas lojas crescerem bastante, os consumidores, e, em especial, as pessoas do interior têm algo que é muito importante, que até hoje o menino que abriu aqui falou muito dessa importância de que, aliás, não, o filósofo, nós tivemos um filósofo, né? Ele comentou sobre o líquido, né? Sobre as tradições que nós temos, e existe uma tradição do interior, gente, que é muito importante para a nossa economia, a tradição do crediário, do crédito. Hoje é patrimônio das pessoas do interior estar com as suas dívidas em dia, porque cidades do interior as pessoas se conhecem, então a pessoa não quer que o vizinho veja o cobrador batendo a sua porta. É uma questão bem interessante. Em grandes mercados, então o pessoal já é mais um pouquinho, né, tem uma consciência talvez até de que eu sei que se eu ficar CEPROCado, Serasado, em 5 anos eu me tira do CEPROC, né, de forma como lei, mas o pessoal do interior, eles muitas vezes eles querem, usam o crediário realmente como um grande patrimônio. Isso para as empresas, para quem pensa em investir no interior, é de extrema importância, porque hoje a inadimplência ela é muito alta. A gente vê redes de varejo nacionais, hoje uma nacional mostrou um prejuízo de 800 milhões no último trimestre, por conta de alavancagem. E de onde vem essa alavancagem? Para financiar seus clientes. E se o cliente não paga, complicou, né? Inadimplência aí de 10%, 12%. Imagina você não receber 10%, 12%. É o que o Brasil estava tendo agora pós-pandemia, né? E é um negócio incrível, né? O mercado do consumidor, né? Tem coisas que você não entende. Quando veio a pandemia, todo mundo pensou assim, espera aí, todo mundo vai vender o supérfluo. Então, quem tem casa na praia, esqueça, vai acabar o sistema imobiliário do litoral. Foi o contrário. As pessoas foram lá e, espera aí, com essa pandemia, eu quero aproveitar, né, o resto de vida que eu tenho e quero aproveitar e quero comprar um apartamento na praia. Esses dias eu estava em Manaus, numa grande empresa, e a gente olha muitas vezes, puxa, eu tenho que atender o cliente, centralidade no cliente. Cheguei lá, eu contei, tinha 327 pessoas na fila do crediário esperando para pagar a prestação, o carnezinho, né? Como diria minha amiga Luiz Helena do Magalu, o carnezinho gostosinho, porque é um jurinho muito bom, né? Ainda mais quando o cliente demora um pouco para pagar, eles têm um juro de mora também. Essa é a vida do crediário, é a vida do varejo, né? Nós vivemos do crediário. Somos, na verdade, um banco travestido de loja. E aí cheguei lá, 300 e tantas pessoas, e do lado tinha Por isso que eu falo dessa tradução, muitas vezes, né, do interior para o mercado de capitais. Às vezes a gente tem que entender um pouco o cliente. O pessoal, os Faria Limers, tem que pegar uma daquelas botas 7 léguas, e ir lá um pouquinho no interior para ver como é que funciona. Cheguei lá, tinha um totem, né? Um totem de autoatendimento. As pessoas com o carnezinho, era só chegar no totem, passar ali o código de barra e está pago. E aquela pessoal, cheguei assim, uma senhora, tudo bem, como é que é o seu nome? Eu sou Dona Maria. Dona Maria, a senhora viu que tem umas 200 pessoas à sua frente aqui. Ali tem um totem. Por que a senhora não paga ali? Meu filho, eu marquei com a comadre aqui, da gente se encontrar na fila, nós estamos batendo um papo tão bom aqui, e aqui ar-condicionado é tão gostoso, e se eu pagar ali, eu tenho que voltar a trabalhar, o patrão sabe que quando eu venho aqui, eu fico o dia todo. Então, eu já estou liberada para ficar o dia. Se eu for pagar ali, eu tenho que voltar a trabalhar. E Manaus, né? Manaus é muito quente, né? Falei, olha só, né? Eu achando que ia agradar o cliente, né? Colocando um totem. Eu já pensei, poxa, tem gente que se marca para se encontrar na fila do crediário para botar o papo em dia. E isso você não vê muitas vezes, né?
nas revistas, nos portais de notícia. É muitas vezes indo lá perguntar como é que estão as coisas. Eu acredito que se tiver realmente esse fator das pessoas irem do mercado de capitais até lá onde está o agricultor e ver a situação, e realmente você tem razão. Hoje os problemas que mais nós enfrentamos é a armazenagem. As pessoas não têm onde armazenar, né? Na verdade, vai armazenar num terceiro que cobra o olho da cara, né? E fica ele ali esperando melhorar o preço, e é complicado, né? Agora, imagina se ele tivesse um financiamento. Se o Fiagro, por exemplo, viesse, isso com certeza, né? Olha só, você falou que tem quantas mil pessoas só numa carteira? 70 mil. 70 mil. Em um ano. Né? Em um ano, cresce 2.000 a cada segunda-feira em vários, mas ali também, com certeza. Quanto mais acesso a crédito, com certeza, nós que como lojistas vamos ter uma parcela desse sucesso para nós também. Eu queria adicionar aqui um fator importante, pessoal. Hoje, o bolso do investidor internacional para mercados emergentes ele está cada vez menor. O investidor internacional não ganhou muito com emerging markets ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? Quando eu digo isso, é China, Rússia. Rússia está fechado, China está cada vez mais nublado, a Índia tem seus problemas, está cara pra caramba, a Argentina, não vou nem falar. Desejamos sorte aí na eleição. O México também é um país problemático, o Brasil é o melhorzinho, mas mesmo assim é um bolso pequeno. Existe um bolso que é enorme e é crescente, muito maior do que o bolso de emerging markets, que é o bolso de investimentos de impacto e investimentos de causa ambiental, etc. E o que a gente percebeu, está aqui o meu amigo Vitor Casagrande, e a gente tem uma afinidade muito grande no pensamento econômico, é que existe um alinhamento de interesses muito grande e uma perfeita harmonia entre obter retorno investindo no agro e um impacto positivo no meio ambiente. Quando você adiciona uma irrigação, você consegue produzir mais com menos área. Quando você melhora a máquina que você bota lá, ela emite menos gás carbônico, ela consome menos combustível. Quando você investe em armazenagem, você consegue deixar ali estocado e usar o trem na hora que ele volta. Então, se a gente conseguir comunicar algo que já é verdadeiro, mas que muitas vezes é atacado e o pessoal passa uma comunicação errada ali e às vezes atrapalha um pouco aqui o lado do agronegócio brasileiro, se a gente conseguir comunicar de que existe uma perfeita harmonia entre o investimento no agronegócio e o impacto positivo, lembrando que o agronegócio brasileiro já é um dos que mais produz por hectare do mundo. E dá para melhorar ainda mais, ou seja, nós conseguimos produzir mais com menos área. Não precisamos desmatar tanto. Se o mundo todo tivesse a mesma produtividade da nossa, dava para triplicar aí a Amazônia pelo mundo, né? Espalhado aos pouquinhos aí. Então, se a gente conseguir comunicar melhor, a gente vai conseguir acessar esse bolso de fora para investir no agronegócio brasileiro, que tem um impacto real no meio ambiente. Se todo mundo seguisse o que a gente faz aqui de melhores práticas, com certeza teríamos um mundo muito melhor em termos ambientais. Maravilha. E seguindo com você, nessa escolha, por exemplo, de investimentos para CAPEX, qual o racional vocês levam em conta para a decisão do investimento? É o tipo de cultivo, é a localidade, aspectos ambientais? Você podia contar um pouquinho disso para a gente? Bom, o Fiagro, não só o nosso, a categoria como toda, ela é muito jovem, né? Ela tem 1 ano e meio por volta disso. A gente começou na cadeia da soja, financiando os clientes da empresa líder de produção de soja. Estamos adicionando agora parceiros de café. Temos também leite. A gente tem financiado a Leitíssimo, que é uma das melhores marcas em termos de qualidade de leite do país. E lá eles vão construir pivôs de irrigação.
2 anos atrás, praticamente não se fazia irrigação para gado no Brasil. Hoje já começa a ter. E isso melhora a produtividade, mas também tem a questão do bem-estar animal. O animal que fica ali no pasto, ele produz mais, ele tem uma vida melhor, mais saudável, né? E uma coisa que a gente percebeu também, o Brasil, por conta da natureza, a grama ela cresce mais do que em outros países que é produzido leite. E com isso, nós temos talvez no Brasil, se não for carbono neutro, muito próximo do carbono neutro na produção de leite, né? Imagina se a gente tivesse as produções de leite no mundo localizadas aqui, com isso reduzindo também as emissões de gás carbônico e ganhando dinheiro. Não é abraçar a árvore, não. Aqui é negócio. Mas é um negócio que tem uma externalidade positiva, não só em empregos, mas também na redução das emissões. Então, a gente já tem feito financiamentos para irrigação de gado, coisa que 2 anos no Brasil não tinha e hoje já tem. Então, a gente começa a ser, de certa forma, até vanguardista em trazer irrigação para gado no Brasil. E a gente quer fazer mais e mais coisas. Já estamos olhando também projetos de armazenagem. Estamos analisando lá. Então, a gente tem analisado várias frentes. Acabamos de fazer uma emissão. Quem sabe fazer outra no futuro. E, com isso, a gente pode, cada vez mais, investir. Lembrando que o dinheiro não é nosso. O dinheiro é dos nossos cotistas, que somos nós também, né? A Suno, nós somos os principais cotistas dos nossos fundos. Então, nós somos co-investidores de dezenas, ou melhor, centenas de milhares de brasileiros. E o que a gente quer é trazer bom retorno para os nossos cotistas e com impacto. E a gente percebeu que no agronegócio essas coisas andam de mãos dadas. Assim, não existe financiar desmatamento. Você quer financiar coisas que... Onde está o maior ROI do Brasil hoje é financiar CAPEX, é financiar investimento, todas essas coisas que eu falei. E quando a gente financia essas coisas, o impacto ele é positivo. Eu falei do ambiental, mas é também no social. Pô, como é que se cortava cana 20 anos atrás? Hoje em dia é máquina ali, o operador ganha mais, a fazenda produz mais, os interesses estão alinhados, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê esse tipo de matéria como foi colocado aqui, porque é praticamente tudo mentira. Os interesses estão alinhados. Quanto mais riqueza foi produzida lá, é mais emprego, é mais renda, não só na fazenda, como vai escoando para a economia ao longo do tempo. É mais imposto também, né, para o governo gastar do jeito que ele gosta. Então, eu acho que os interesses estão alinhados. Eu estou muito otimista com o agro brasileiro. Nunca estive tanto. Maravilha. Márcio, com todo esse otimismo, essa pujança que o interior está trazendo, você é um cara expert nesse assunto, mais de 200 lojas espalhadas por essa região. Qual é a receita para dar certo no interior? Receita para dar certo no interior não existe, né? São várias ações. A primeira, o sentimento de proximidade, de pertencimento àquela região. Nós, praticamente metade dos nossos recursos de mídia são regionais. Algo que as grandes não conseguem chegar até aquela ponta, nós estamos. Na suculenta churrascada da igreja, né, até as corridas de tartaruga, e realmente lá é festa de tudo, né? Da festa do kiwi, a festa do feijão, é você estar presente. Você está na festa do porco do rolete em Toledo? Festa lá em Toledo, em Marechal, do joelho de porco, e na verdade, vocês terem uma ideia da força desse varejo ligado ao interior, ligado à agricultura, nós participamos das feiras agropecuárias, né? Então, temos lá a Expovel, em Cascavel, a Expo Londrina, a Expo Ingá de Maringá, Castrolanda, nós temos a Expo Leite, a Agroleite, que é muito forte, Castro é uma bacia leiteira muito forte ali da nossa região, que a gente chama de Campos Gerais. Agora mesmo tivemos uma feira onde se vendeu, uma concessionária vendeu 220 Rangers, uma concessionária da Ford, num evento. Eu estive em Porto Alegre, não consegui entrar na Expo Inter, 1h30 lá esperando e ali estavam lançando a Silverado, a nova caminhonete da GM.
foram reservadas 280 Silverados, cada uma é R$500 mil. Então, essa força do interior, se você souber aproveitar, né, estar lá, né? Só que você tem que estar lá investindo naquela região, na localidade. Aí você vai ter, com certeza, sucesso. É isso. Maravilha. Já caminhando para o final do nosso painel, nós temos pouco mais de 8 minutos, eu queria deixar uma provocação para comentário de ambos. O que falta para levar o interior a outro patamar daqui a 5, 10 anos? Queria começar por você, Márcio. Logística. Nós vamos ter um problema, um apagão logístico nos próximos anos, quando o Brasil, né, esse crescimento de 3%, 2,5% ao ano do PIB, e o interior ele cresce mais. Inclusive, algo muito importante que a gente coloca lá na empresa, o nosso planejamento estratégico, ele não é basado em cima dos dados nacionais. Se você analisar, o Brasil é um país continental. Então, a taxa de desemprego está em 8%, da nossa região é pleno emprego. Nós estamos com 2,5% de desemprego na nossa região. Se o PIB do Brasil vai chegar a 3%, a nossa região é 6%. Então, o planejamento estratégico das empresas tem que ser de forma regionalizada, dentro da região. Eu não assisto o Jornal Nacional, porque a única coisa boa que tem lá é boa noite. Se você for assistir parte da imprensa, você fica totalmente pessimista. Tá? A própria contabilidade internacional tem que tomar muito cuidado. Tá? Hoje tem tem PDD, AVP, né? É só coisa para descontar do teu balanço. Aí você olha aqueles números, né, que a contabilidade mostra, e você fala, meu Deus, eu não vou crescer, eu não vou expandir. Você tem que olhar o teu fluxo de caixa, né, aquele fluxo de caixa descontado, que é o importante, e principalmente analisar a tua região se está crescendo. E de vez em quando vai ver lá uma novela, alguma coisa, porque também, né, o cara pegou a mulher lá, né, então a gente assiste também de vez em quando. E tem que ficar final de semana, também nós gostamos muito de estar lá nos eventos, nas festas do interior, mas a gente tem que ter também como empresário, e a gente fala para o nosso pessoal lá todos, os próximos 4, 5 anos, a economia pujante, você fica muito estressado, tem que ter realmente, gente, 1/3 do teu tempo, 2/3 muitas vezes é dentro da empresa, mas tem que ter o tempo com a sua família, da religiosidade, da espiritualidade, da parte de saúde, tudo isso é muito importante. E eu diria que realmente para que esse interior possa ser pujante nos próximos anos, nós dependemos muito realmente de que o governo aplique recursos na infraestrutura através de privatizações. A privatização é muito mais eficiente do que as empresas estatais, não porque estatal muitas vezes possa dar errado, em alguns momentos tem países que empresas estatais dão certo. Tem aeroportos que foram privatizados aqui no Brasil por empresas estatais espanholas. Só que aqui a cultura da estatal é muito ruim. A cultura, eu já fui deputado. A cultura é terrível. É só a gente querendo colocar cargo de pessoas incompetentes lá. É só isso. Geralmente em Brasília é isso. Queremos a presidência da Caixa Econômica. É para colocar gente ruim lá dentro para virar cabide. E essas pessoas não sabem nem conversar direito sobre reforma tributária. Os deputados aprovaram a reforma. Pergunte para eles que discorram um pouco sobre isso. 80% não tem a mínima ideia. A mínima ideia. Então, o Brasil depende das boas ações do governo, mas principalmente da iniciativa privada, das pessoas que realmente trabalham pelo nosso país e fazem acontecer. O que o governo só não faça é não nos atrapalhe. O resto deixa com a gente que a gente toca esse país. Tiago, por favor, queria ouvir seu comentário também. Bom, concordo que logística é fundamental, né? Mas dando um passo para trás, o agronegócio ele tem um peso muito maior nas regiões do interior do Brasil. Então, para que o interior cresça, é importante que o agro cresça. E daí a gente tem que, vamos dizer assim, desatar os nós da cadeia produtiva toda, né? O antes, o durante e depois da fazenda. Né? O que tem antes? Né? Tem toda a cadeia de insumos. O que a gente precisa fazer para melhorar
a cadeia de insumos. Tem essa parte logística também. Temos que ter financiamento de longo prazo para essas empresas. Indo para a fazenda, eu acho que os agricultores brasileiros são muito empreendedores, são muito trabalhadores, mas eu acho que às vezes eles pecam, na média, obviamente que existem exceções, na questão da governança. O investidor, né, quem vai botar o dinheiro, não só o investidor, banco também, ele é medroso. E ele tem o CDI ali que é alto. Então, ele vai emprestar se ele tiver segurança que vai voltar. Então, é importante, se é que tem agricultores aqui, eu sei que tem, que essas pessoas levem em consideração que se elas investirem em governança, elas vão ter acesso a capital mais barato. O que é isso, governança? É gestão, é alinhamento de interesses em todo o management, é auditoria, é visibilidade de todos os passivos. Estou dando alguns exemplos aqui, depois quem quiser aprender governança, tem muita coisa aí, materiais muito mais densos pela internet. Se o agricultor fizer isso, certamente ele vai estar apto a conseguir funding no mercado de capitais. Eu falei, né? Você trabalha na Suzano. A Suzano foi uma empresa que investiu em governança durante décadas e, com isso, ela conseguiu um custo de capital menor do que outros players. Existiam muito mais produtores de papel e celulose no Brasil quando eu comecei a investir. Tinha pelo menos umas 5 empresas listadas. Hoje só sobraram 2, que são as 2 empresas que investiram mais em governança. Nesse segmento especificamente, foram aquelas que não fizeram brincadeira com derivativo, né? Quem é mais velho vai lembrar. Quem investiu em melhor governança conseguiu capital mais barato, e num setor que é capital intensivo, quem tem capital mais barato, uma vantagem competitiva, vai lá e provavelmente se torna o líder no mercado. Então, eu acho que, por incrível que pareça, para o interior prosperar, já prospera bastante, mas para prosperar ainda mais, passa por aumentar a produção, e para aumentar a produção, por incrível que pareça, passa por melhoria de governança do agricultor, né? Parar de faturar na pessoa física. Eu já ouvi falar de agricultor que fatura 300 milhões de reais na pessoa física, paga centenas de funcionários. Na segunda-feira, o cara vai lá, chega lá, abre o aplicativo e paga 100 pessoas, 1 a 1. Isso é uma realidade, né? Então, isso aí precisa ser melhorado para que ele consiga capital mais barato e daí fazer todo aquele investimento que eu falei. Eu acho que, se eu pudesse falar uma coisa que vai trazer prosperidade para o interior, é se o agricultor tiver consciência de que governança faz diferença. Tiago, Márcio, muitíssimo obrigado em nome do Instituto Líderes do Amanhã. Eu, como um cara do agro, queria conversar aqui mais 2 horas, mas agradecer demais a presença de vocês, agradecer a todos também e desejar aí um bom fim de evento a todo mundo.